Olá, eu me chamo Eliane Cristina de Sá, junto com a Paula Ribeiro, o José e a Silvana Santana. Nós somos acadêmicos em Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e participamos do programa Residência Pedagógica pela CAPES, em parceria com o Colégio Cândido Mariano e a professora de Geografia Jerusa Figueiredo. Vamos falar sobre a nova ordem mundial. Bom, a nova ordem mundial, ela surge no final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991. Os Estados nacionais aceitaram a hegemonia dos Estados Unidos e reconheceram a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como força militar internacional suprema. Então, o que isso significa? Que os Estados Unidos passam a dominar as regras do jogo. E eles fazem isso de que forma? Através de instituições como o Banco Mundial, o FMI, organizações e ONGs e inúmeras outras maneiras. E aí você se pergunta, mas com tanto país no globo, por que os Estados Unidos? Bom, para nós entendermos essa complexa relação, nós vamos pegar um atalho na globalização, para explicar como que os Estados Unidos chega a ser essa potência, a constituir essa nova ordem nacional, essa nova ordem mundial. Bom, então o que é a globalização? A globalização é um período que se inicia a expansão da economia global. Então ela tem três importantes fases. A primeira fase, que é a exploração das Américas e África, a segunda fase com a Revolução Industrial, a terceira fase com a tecnologia. Porém, é a partir desse período que surge a Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas. Então, quando nós falamos de expansão, nós estamos falando do quê? De mão de obra. E quem que está sendo essa mão de obra? Como que está acontecendo esse processo? Para explicar a divisão internacional do trabalho a partir da globalização, nós vamos falar mais da primeira fase. Então, o que é essa primeira fase dessa divisão internacional do trabalho? Ao longo do século XV, no final do século XV, ao longo do século XVI, o período do início das grandes navegações e expansão da civilização europeia pelo mundo, o capitalismo se encontra na sua fase inicial. Exemplo, o Brasil, onde Portugal extraía o pau-brasil para sua produção e de vários outros produtos. Então, o que isso significa? Que o Portugal, a coroa portuguesa, os europeus, quando eles vêm para as Américas, eles vêm atrás de riquezas. Tá, mas quem que é a mão de obra? Quem que produz essas riquezas para a Europa? É nesse período que se marca a fase mais brutal para as Américas e para a África, pois é quando se inicia de forma ocidental a escravização, Então, o abuso do uso dos corpos, o sequestro, o conflito, todas as barbáries que aconteceram com esses povos originários, elas surgem daí para justificar o que? A expansão econômica, e esses povos originários acabam sendo utilizados como mão de obra escrava. Os indígenas, mas principalmente os povos africanos que saem das suas nações para vir para as Américas. Então essa é a fase que marca esse processo, e é a primeira fase da globalização, da divisão internacional do trabalho e o início do capitalismo, do acúmulo de bens. Essa fase ela se transforma na segunda fase da globalização, a 2.0. Que fase é essa? Bom, é a fase da Revolução Industrial, que é as colônias, os países subdesenvolvidos passam a fornecer produtos agrícolas
assim como vários outros tipos de minerais e especiarias. Nesse período, por exemplo, o Brasil se viu marcado pela monocultura da cana e a exploração do ouro. É muito importante ressaltar que nesse período, no Brasil, em 1888, é um dos últimos países a abolir a escravidão. Porém, a Inglaterra, ela é uma das grandes militantes em abolir a escravidão, mas não é por interesses humanos, mas sim por interesses comerciais. Esse período é importante porque a divisão internacional do trabalho, ela se transforma de uma forma mais dinâmica, e é nesse período que os trabalhadores eles passam a se concentrarem muito mais nos grandes centros. E as máquinas, o que ela faz com esses trabalhadores? Ela desvaloriza essa mão de obra humana. Então, isso automaticamente faz com que aumente a pobreza. Então, essa é a segunda fase da globalização, do capitalismo, com a Revolução Industrial, que marca profundamente a divisão internacional do trabalho. Já na terceira fase, a partir do século XX, com a revolução técnico-científica informacional e com a consolidação do capitalismo financeiro, temos a expansão das grandes multinacionais pelo mundo, e isso acarretou na mudança da divisão internacional do trabalho, que passou a ser conhecida também por nova divisão internacional do trabalho. Então, é nesse período de desenvolvimento tecnológico, é um período que ocorreram duas grandes principais guerras da humanidade, que no caso foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, e na Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945. Nesse período, os Estados Unidos eles estavam participando diretamente das guerras, e por isso surge um outro momento que nós temos que olhar de perto, que é o que isso tem a ver com o Brasil. Então, assim, enquanto o mundo está em guerra, né, os dois blocos econômicos do planeta estão em guerra, no Brasil, ao se industrializar, o que ocorreu somente na década de 30, a indústria encontrava-se concentrada na região do Sudeste. E ela foi descentralizada, indo para as demais regiões, na década de 1970 em diante. Então, o que isso corresponde? Para o Brasil, né, essas indústrias, os Estados Unidos passa a investir na América Latina, ele passa a investir com a industrialização, a Revolução Verde. E por que isso muda profundamente a divisão internacional do trabalho? Porque aumenta a dinâmica, aumenta a velocidade das relações econômicas, né? É a terceira fase da globalização, que é a globalização 3.0. E isso daí significa que precisa de mais mão de obra, e isso vai produzindo o espaço geográfico, né? As pessoas vão ocupando cada vez mais os centros. Os Estados Unidos passa a investir na industrialização desses países latinos, também de maneira estratégica, que ao mesmo tempo que ele investe nesses modos industriais, nesses modos econômicos, eles também estão investindo na consolidação do seu governo nesses países, através de quê? Da patrocínio de ditaduras que aconteceram na América Latina, Argentina, Chile e em alguns países da África. Aconteceram nas Américas Latinas e na África. E como que isso marca a divisão internacional do trabalho? Nós não podemos esquecer que quando nós falamos de divisão internacional do trabalho, de expansão econômica, nunca se esqueçam da mão de obra.
com todo esse investimento norte-americano na industrialização, na urbanização das grandes cidades, por conta da industrialização, que é uma necessidade de asfalto, de novas moradias. Essa mão de obra, ela surge no fenômeno reconhecido como êxodo rural. O que foi o êxodo rural? Por conta da seca, num período de seca do Nordeste e de regiões do Norte, essas populações elas migram em massa para as regiões mais ao sul, no caso Centro-Oeste, que era a construção da capital nacional, e do Sudeste, principalmente, que foi aonde se concentraram as grandes empresas. Porém, o que acontece? O que acarreta? Quais são os seus reflexos? O aumento do trabalho escravo, a marginalização dessas populações mal remuneradas vai fazendo com que elas vão ficando cada vez maiores e vão transformando os espaços urbanos. Então essas populações elas tendem a migrar para os lugares mais distantes. Por quê? Na região onde essas indústrias estão acontecendo, vai aumentando o poder aquisitivo dessas localidades. Então vai surgindo comércio, vai surgindo uma série de outras coisas que não vai alcançar as populações, não alcança essas populações, esses trabalhadores que saíram na procura de uma oportunidade de trabalho, de emprego, de fugir de situações extremas. E eles vêm para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para os grandes centros urbanos, sem qualificação, e eles acabam sendo marginalizados, e vai surgindo e aumentando de uma forma cada vez mais rápida o aumento das favelas, das comunidades marginalizadas, à margem, distante. E, consequentemente, o aumento da violência, né, por conta da desigualdade social gerada por uma industrialização desenfreada e por interesses econômicos difusos. Então essa população, esse remanescente dessas populações que participaram desse êxodo rural para os grandes centros urbanos, eles passam a sentirem os reflexos dessas movimentações econômicas, principalmente no final da década de 80, que é quando acontece a queda do Muro de Berlim, a vitória americana, a implementação de suas políticas econômicas neoliberais. Então isso significa que o Ocidente, ele ganhou essa batalha econômica que custou a vida de muitas pessoas nesse processo. E o que isso significa? Que os Estados Unidos, como ele representa a nova ordem mundial e vai implementar os seus interesses, obviamente implementa o neoliberalismo, que é um interesse econômico, é um modelo econômico que dá mais força, dá mais vantagens aos empresários, ao sistema privado, e tira o peso do Estado, né, no investimento de expansão econômica, a busca de recursos naturais, desenvolvimento de ciências e todas essas justificativas. Mas o neoliberalismo nada mais é do que você favorecer um grupo e desfavorecer o outro. Resumindo, né, a política neoliberal, representada pela ditadura de Pinochet em 1976 no Chile, pelo governo de Thatcher na Inglaterra e pelo de Reagan nos Estados Unidos, né, a interrupção da construção nacional do terceiro mundo, esmagada pelo peso insuportável da dívida externa imposta pelas oligarquias financeiras globalizadas, né, a autodesintegração da União Soviética fez com que os Estados Unidos pudessem implementar esse seu modelo econômico. E aí você se pergunta, mas dívida? Como assim dívida? Se nós, os povos latino-americanos, povos sul-americanos, os povos africanos, nós trabalhamos tanto.
Exatamente isso. Para compreender a nova ordem mundial e a divisão internacional do trabalho, é importante entender que os interesses norte-americanos, com suas políticas neoliberais, elas pretendem preservar exatamente esse grupo. E essa dívida ela surge lá atrás, na industrialização, com políticas que favoreciam investimentos e por conta do período histórico da ditadura militar não puderam pagar e essas dívidas foram aumentando, empréstimos para a implementação de indústrias em determinadas regiões do Brasil. Essas dívidas foram aumentando até que, com a consolidação dos Estados Unidos no poder econômico, ele resolve mexer nos juros nessa dívida. Então ele determina quem deve mais, quem deve menos e como que ele deve pegar esse dinheiro de volta, esse investimento de volta. Porém, isso é uma outra questão, é um assunto de uma outra aula. Para finalizar, os Estados Unidos ele chega como uma grande potência econômica mundial através de tudo isso que foi falado, da globalização, da expansão econômica, da escravização dos povos no acúmulo do capital. E é isso, gente. Essa é a política neoliberal dos Estados Unidos, foi implementada através de todos esses processos que nós falamos. E a história continua nos próximos episódios. Muito obrigado, se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel e até breve. As referências e tchau, tchau!